Bom dia, meu povo. Eu quero aqui aproveitar o ensejo dos stories de ontem, onde eu estava falando aí do comportamento, posicionamento dos homens. E quero contar para vocês uma das metas que eu coloquei para mim neste ano de 2025 e que eu acho que possa fazer sentido para muitas mulheres que também deveriam, assim como eu, traçar esta meta, porque faz bastante diferença. Eu confesso para vocês, não é nenhuma novidade, que eu sempre fui uma mulher muito empoderada. Às vezes até autossuficiente, que achava que não precisava de homem para nada. Infelizmente eu recebi essa criação dos meus pais. Tem os seus lados positivos, confesso. Afinal de contas a gente aprende a fazer muita coisa, a se virar. Só que também tem o seu lado negativo, que a gente acaba ficando muito masculinizada em algumas coisas. Então a gente acaba anulando o homem para muitas coisas. E essa postura, ela acaba afastando principalmente os homens no âmbito do relacionamento, porque você tira a força deles de ação. Então você fica muito masculina no relacionamento e com isso você, sem perceber, acaba atraindo homens femininos. Sabe os famosos bananas? Aqueles homens que não têm ação para as coisas? Pois é muito comum as mulheres muito empoderadas só se relacionarem com os homens frouxos. Por quê? A gente tem essa necessidade. Então eu coloquei como meta para mim neste ano de adotar pequenas posturas. Eu até falei sobre isso na minha live de hoje no canal. Até sugiro que vocês assistam depois, que é Resgatando a Função da Mulher. Vou colocar o link aqui depois para vocês assistirem. Foi uma live bem bacana, onde eu falava exatamente sobre isso. Dessa necessidade da gente resgatar o feminino para que a gente possa ficar melhor mesmo. E quando eu digo melhor, não é um melhor só para se relacionar, é um melhor até de saúde, porque com essa ascensão do feminismo, o empoderamento excessivo, nós mulheres acabamos com uma sobrecarga muito grande. A gente sai fazendo tantas coisas que a gente pega funções que não é da gente, que é do outro, pega, faz e depois fica cansada, sobrecarregada. Então eu comecei com pequenos exercícios e eu quero compartilhar um deles com vocês que aconteceu esta semana na academia. E eu quero com isso contar para vocês o tanto que foi difícil. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês o tanto que a terapia ajuda nesse sentido. Porque a gente sabe o que precisa fazer, só que somente o saber não faz a gente mudar. Na psicologia tem um termo que nós chamamos de ativação comportamental, que é o ativar um comportamento. É quando você tem dificuldade de fazer alguma coisa que você fica só racionalizando e não age. Então é muito importante você ativar um comportamento novo, porque quando você ativa esse comportamento, você modifica os seus pensamentos disfuncionais e isso ajuda na desconstrução das famosas crenças limitantes. Pode parecer um pouco difícil para vocês entenderem, mas seria mais ou menos isso. Então o que eu fiz? Eu treino na academia todos os dias e nos últimos tempos eu tenho treinado sozinha por causa de horário, né? Cada dia eu vou num horário diferente, então fica difícil de combinar um horário com o personal. E ali eu sempre faço tudo sozinha, embora tem dias que seja mais difícil, porque tem alguns pesos que são mais pesados, algumas cargas que a gente tem mais dificuldade de carregar, mas a gente que é mulher sempre dá um jeito. A gente sempre faz, porque a gente acostumou assim. Eu mesma olho para os aparelhos, por mais difícil que seja, eu vou ali, monto com peleja, mas eu faço sozinha. Só que esta semana eu falei, vou fazer diferente, vou experimentar, vamos ver no que vai dar. Tem um aparelho lá que é um agachamento que ele é mais alto e para você colocar as barras de peso de 25 quilos, a barra fica bem alta, uma altura bem alta e é difícil de você carregar esse peso. Só que eu sempre coloquei, com dificuldade, mas eu coloquei. Mas eu cheguei na academia e falei assim, hoje eu vou experimentar pedir a ajuda de um homem. Falei, vamos ver como que isso funciona. Gente, vocês não têm noção como que o simples fato de eu ter que pedir ajuda para um homem, e ainda mais desconhecido, tanto que foi difícil para mim, parecia que eu estava tendo um parto. Eu olhava assim para a academia, só tinha eu e mais 2 rapazes lá, e eu comecei a pensar as famosas crenças disfuncionais, né? O que eles iriam pensar pelo fato de eu pedir ajuda. Nossa, foi muito difícil. Eu cheguei até a pensar na possibilidade de não fazer o exercício, trocar por outro exercício e falar assim, gente, não precisa, né? Mas eu falei assim, não, mas se eu vim com esse propósito de treinar isso em mim, vou fazer. Aí eu fui lá, olhei pro mais forte que eu vi na academia e falei assim, vai ser este. Então o que eu fiz? Cutuquei ele e falei, oi. Aí você faz aquela cara de menininha, tá? Porque isso também é treino. Você que já tem essa postura assim como eu de que faz e acontece, você faz a cara de menininha, tá? Que precisa de ajuda. Você poderia me ajudar? Gente, quando eu falei isso, você poderia me ajudar? Eu pude vir no semblante dele a cara de susto. Porque ele não esperava por aquilo. Porque ali, principalmente no ambiente da academia, tá cada um treinando por si, ninguém tá preocupado com o que o outro está fazendo. Então, quando chega alguém pedindo ajuda, eu vi a cara de espanto daquele rapaz na hora. Então ele disse pra mim, pois não?
Eu falei, pois é, será que você poderia pegar aquele peso ali e colocar ali pra mim? É que é muito pesado. Ele não respondeu nada. Ele já foi. Ele não falou assim, não, eu vou, espera eu só fazer minha... Não, ele saiu de onde ele estava sem dar uma palavra. Pegou o peso, colocou de um lado. Pegou outro peso, colocou de outro lado. Olhou para mim e disse assim, só isso? Eu podia escutar assim os grilos na hora. Cri, 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 cri. Aquilo que eu vi como uma coisa de outro mundo, ele pegou e resolveu. Isso é do homem. O homem de verdade, que é chamado para ação. O homem é resolvedor. Você solicita, ele faz. Só que nós, mulheres, fomos tirando isso dos homens aos poucos. Ele olhou e ainda falou assim, só isso? Ou seja, tem algo mais que eu posso fazer? Eu falei, não, só... Aquilo ali pra mim, gente, foi uma experiência que eu fiquei refletindo o resto do dia. Vendo quanto nós mulheres estamos errando, falhando. Porque primeiro que a gente saiu da nossa função. A gente faz aquilo que não era para fazer. Segundo, a gente foi perdendo com o tempo a capacidade de pedir. E quando eu paro de pedir, eu não solicito mais o outro, é como se eu anulasse a importância dessa pessoa. Então, por isso, os homens também têm se sentido tão fragilizados, tão impotentes, porque as mulheres não solicitam mais o masculino para as coisas simples do dia a dia. Então, nós vamos ficando masculinizadas demais e eles afeminados demais. Vamos voltar a colocar esses homens para potência, para fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. A mulher, isso é bíblico, nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras. O que é auxiliadora? Aquela que ajuda, aquela que é adequada, a idônea, não para ser cabeças. Então, a partir dali, eu vi que eu preciso seguir com a minha meta, com o meu plano. E eu vou fazer muito mais coisas. Pode ser que em situações eu vou receber alguns não, sim, porque afinal de contas tem os homens aí que ainda não estão preparados para essa mudança de posicionamento das mulheres. Mas eu vou fazer a minha parte, porque para o meu próximo relacionamento eu não quero um menino, eu não quero um banana. Eu não quero alguém que eu tenha que sair empurrando. E eu já fiz tanto isso nos meus relacionamentos. Uma hora eu venho aqui e conto mais pra vocês sobre. Mas por isso que não dava certo. Porque eu tinha que ser o macho da relação. E isso no início pode até funcionar. Mas chega uma hora que não funciona mais. Porque você perde a admiração pelo parceiro que você está com ele. A mulher perde o tesão, né, pelo homem. E isso não pode acontecer. Você precisa continuar a seguir admirando o seu par. Porque senão não dá pra seguir em frente. Isso faz sentido pra vocês? Me conta aqui. Quero saber a opinião de vocês.